Irmãos, graças a Deus, Senhor. Amém, Senhor. Uma boa noite. Muito bom estar na casa do Senhor. Amém, Senhor. Eu estava me lembrando aqui, quando eu fiz 17 anos, estava numa certa igreja que o pastor Leonardo, ele era co-pastor. E ele sempre nos instruía, falando a respeito de missões. E hoje, isso automaticamente mudou todo o meu ministério, e trazendo uma visão a respeito de missões. Hoje eu agradeço a Deus, por ter me colocado nesta igreja. E o pastor também tem essa missão, essa visão e essa missão. Então, que nós possamos entender, apreender em nossos corações o ensinamento do nosso pastor. E estarmos colocando missões nos nossos corações. Amém? Profetizando que essa igreja vai crescer e muito neste intuito de estar abençoando o campo missionário, honrando a vida da família pastoral e glorificando o nome de Deus. Amém? Ouça, veja, entenda, compreenda que missões é bíblico, está no coração do Senhor. Na escola bíblica dominical, nós estamos vendo lições a respeito de o discípulo radical. E hoje nós falamos de maturidade. E é a mensagem hoje à noite. Maturidade cristã. 1 Coríntios capítulo 3, você pode abrir com gentileza. Amém, Senhor. Conforme eu prometi para os irmãos, nós não vamos falar aqui agora do que foi falado pela manhã, mas também nós não vamos repetir o que foi falado de manhã aqui agora, entendeu? E vice-versa. Nós vamos repetir agora, não vamos falar, o que foi falado de manhã no sentido de estarmos pregando a mesma coisa que foi falado de manhã. Ok? Deu para entender? Amém. Tem hora assim, como se pode dizer, nós vamos entender os sofistas. Eu não sou um sofista. Tá? Não é surfista não, viu? Eu não sou um sofista, um dominador total da oratória. Eu sou um pregador da palavra de Deus. Amém. 1 Coríntios capítulo 3. Amém. Se você está com a sua Bíblia, você pode abrir. Se você tiver aí com a Bíblia virtual, pode abrir. Só não vale ficar vendo mensagem, irmãos, na hora do culto, escola dominical, aproveitando para olhar uma mensagenzinha aí do irmão. Só a Bíblia, hein? 1 Coríntios capítulo 3. É um texto já conhecido por nós. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crentes, e conforme que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega,
mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Aleluia. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio, arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sabe este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Aleluia. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Oh, amém? Você pode se sentar. Aleluia. Irmãos, nós vamos falar a respeito de maturidade cristã. A maturidade cristã, ela é notória, permanente e precisa ser alcançada por todo cristão. No mundo de hoje, nós percebemos que a maturidade é pouco valorizada. Nós entendemos que cada vez mais os jovens, eles demoram a amadurecer. Então, ao jovem, ao adolescente, presta atenção, adolescente. Quando seu pai está dizendo assim para você, na sua idade, eu já fazia isto e aquilo, e você fala assim, não, essa conversa amarela, pai. Na sua idade eu já trabalhava, na sua idade eu já ajudava os meus pais, na sua idade eu já tinha tal e tal responsabilidade. Ele está dizendo para você que na sua idade ele já era uma pessoa madura. Em outras palavras, viu? Estou traduzindo aqui para os adolescentes, os jovens, inclusive para o meu. Amém? Então, a maturidade, ela é preconizada pelo Evangelho. Ou seja, ela é defendida. Nós precisamos defender a bandeira da maturidade. E John Stott coloca a maturidade como uma característica de um discípulo. E todo discípulo precisa amadurecer. E eu queria deixar apenas uma sentença interrogativa para os irmãos. Você é maduro ou está passando pelo processo de amadurecimento? Lembremos, notoriamente, de que Jesus passou perto da videira infrutífera. Ela não estava madura, por isso não dava frutos. Era antinatural uma árvore que dava frutos não ter essa característica. É antinatural para um cristão não estar no processo de amadurecimento, ou não ser um crente maduro.
E aí nós focalizamos em 1 Coríntios, por toda a carta, essa questão. É uma carta que serve de princípios, dos quais um psicólogo ia deitar e rolar lá para dar bastante práticas, né? E para estar trabalhando muito, porque era uma igreja imatura em alguns pontos, e nós vamos entender o porquê desses pontos. É uma igreja que se associa, quando eu falo igreja brasileira de hoje, uma igreja crescente, uma igreja pujante, mas uma igreja que não está amadurecendo. Claro, conforme o pastor Chaves disse, né, a nossa comunidade está fora disso. Olha a responsabilidade e o prestígio e a confiança que o pastor tem em vossas vidas, na questão da maturidade. Entendamos o seguinte: Corinto era uma cidade no litoral. Ela possuía 2 portos, uma leste e a outra oeste. Um porto a oeste e a outro a oeste. O que acontece? Uma cidade cosmopolita, formada por diversas pessoas vindo de todo o mundo. Por quê? Os romanos mandavam para lá os seus soldados aposentados. Pessoas vinham de diversas regiões do mundo, fenícios, egípcios, e conheceram Corinto. Corinto era uma cidade muito antiga, uma cidade grega. E pelo que eu me lembro, tem até uma história de uma mitologia grega, da qual Jason construiu um barco em Corinto. Jason e o elo sagrado. Não sei se os irmãos lembram disso. É como se fosse um manto, tá? E lá foi construído um barco chamado Argo, que venceu as tempestades de Poseidon. Puro misticismo, viu, irmão? Nada bíblico. Mas para os irmãos terem uma ideia de como era a cidade de Corinto. A cidade de Corinto, Paulo esteve lá pregando o evangelho, do qual também havia muitos judeus. E Paulo, pregando o evangelho, fundou ali uma comunidade, uma igreja. Só que esta comunidade começou a passar por muitas questões de princípios, principalmente por causa da cultura. E é isso que nós vamos compreender a respeito de maturidade. Nós vamos falar sobre 4 pontos dessa noite de maturidade. Todo cristão maduro, ele também tem uma maturidade emocional. Todo cristão maduro possui uma maturidade ética moral. Todo cristão maduro possui uma maturidade emocional. E todo cristão maduro é, num pleonasmo, totalmente maduro. Esse será o último. Entendendo que, a princípio, a maturidade espiritual é o alicerce para todas as outras. Mas eu vou fazer questão de deixá-la por último. Amém, irmão? Amém. É muita informação, muita coisa, mas vamos amadurecendo. Primeiro princípio: maturidade ética moral. Corinto era uma cidade que não se dava muito bem com a moral. Corinto não entendia alguns princípios cristãos que nós entendemos hoje. Para os irmãos terem uma ideia, Corinto era uma cidade da qual havia vários templos, e neles as prostitutas vendiam os seus corpos para sustentar o templo, chamado de prostitutas cultuais. Imagina só, um homem passando lá 30, 40 dias no mar. Quando ele chegava no porto, o que ele queria? Ir para o templo. Em algum desses casos, aquelas prostitutas faziam essa atitude na frente dos seus deuses. Corinto era conhecida como uma cidade de ébrios, ou seja, de pessoas que bebiam. E como uma cidade grega, tinha um deus do vinho, que era Dionísio. Corinto era uma cidade da qual não tinha princípios éticos e morais. E aí nós começamos a compreender o que a Bíblia nos diz
quando o apóstolo Paulo chega lá no versículo 1 e diz, capítulo 3, eu, irmãos, não vos pude a falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O que acontece? Uma ética moral. Nós temos princípios morais que regem a nossa sociedade. Eu tenho um amigo que conheci mais ou menos há uns 2, 3 anos. Pensa numa pessoa moral. A moral dele é tão interessante que muitos cristãos precisavam imitá-la. Eu tenho um pai, né, que tem uma ética moral que é um negócio assim surpreendente. Nenhum dos dois são evangélicos. Nenhum dos dois servem a Deus. Sabe aquela pessoa, quando você olha assim, ó, fulano é tão bom, só faltava ele ser crente? É isso aí. É uma pessoa que possui uma moral. Como cristãos, nós precisamos ter maturidade moral e ética. Nós estamos vivenciando épocas em que os cristãos, eles não têm entendido o que é uma ética moral. Às vezes a gente compreende que certas coisas não são erradas, mas nem todas elas são éticas. E a gente precisa compreender que um cristão maduro, ele possui a ética dos céus. Amém. E a ética dos céus é: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. A santidade, ela é um processo. E nesse processo, nós temos como meta Jesus Cristo, que é o exemplo da nossa maturidade cristã. Mas hoje, nós precisamos de cristãos éticos. Porque é muito fácil nós ferirmos a ética. É muito fácil nós compreendermos que somos uma igreja rica, cheia de bens. Eu estou falando não da nossa comunidade, estou falando da igreja brasileira. Cujo outro dia eu vi aí uma igreja fazendo uma vaquinha para dar uma Mercedes para o pastor. Pedindo lá, uma reclamação que eu ouvi. Né? Se o passarinho voa ou se o passarinho está voando caído, eu não sei, mas a reclamação do miliante era essa. Que ele não ia na igreja porque uma pessoa chegou perto dele para pedir uma vaquinha, ele estava fazendo uma vaquinha para dar uma Mercedes para o pastor. Aí nós olhamos para a África e vemos irmãos nossos passando fome. Isto é ético? Isto é moral? E aí, quando nós olhamos aqui para a igreja de Corinto, nós compreendemos que era uma igreja que não era madura e não desassociou a cultura e a questão ética dos princípios que Paulo tinha ensinado. Nós somos convidados a sermos cristãos que temos uma ética moral. E isso aí é no seu dia a dia. Quando você está lá no seu trabalho, quando o seu patrão te pede alguma coisa, quando falta 5 minutos para o seu horário de serviço terminar, e você fala assim, não, 5 minutos isso não é nada, eu vou embora. Isso é moral? Isso é ético? Sendo que você vende hora para ele? E algumas outras tantas questões que nós burlamos no nosso jeitinho brasileiro de aproveitarmos. No trânsito, então, não tem ética nenhuma. Tem a competição. A ética fica para depois, não é assim? Quando eu cheguei em Belo Horizonte, dessa vez que eu estava vindo, a gente, pastor não xinga, né? Mas pastor fica bravo.
E tem hora que você vai engolindo tanto sapo, que aquilo vai te fazendo mal. O sapo fica tudo dentro da barriga, começa a doer o estômago, começa a dar problema, e aquele negócio tudo, né? E quando você acidentalmente faz alguma coisa errada no trânsito, e vem um abençoado lá e te xinga de tudo quanto é nome. Você falta pôr a mão para fora e fazer assim. Eu tenho uma cachorrinha lá em casa que ninguém ensinou ela, né, a andar, mas só estimulou. Quando ela quer alguma coisa, ela chega perto da gente, põe as duas patinhas de trás, põe as duas patinhas da frente e faz assim, ó. Porque ela está dizendo, me dá, pelo amor de Deus. Irmãos, é pela misericórdia do Senhor que nós praticamos a ética dos céus. O justo passa e sofre o dano, muitas vezes. O ímpio sempre ganha e diz, eu sou abençoado. Passa os outros para trás, tem lucro exorbitante, engana na balança, como diz o provérbio que Deus odeia, e diz, eu sou abençoado. E a ética fica para depois. E os coríntios, como comercializantes, sabiam muito bem como era essa questão. E aí nós fechamos o que é uma maturidade ética moral. O crente, ele possui uma maturidade emocional. Aí nós vamos compreender. Havia naquela época pessoas que eram chamadas de sofistas, ou seja, oradores que iam de cidade a cidade, eruditos, filósofos, com grandes ensinamentos. Em troca dos seus ensinamentos, eles ganhavam dinheiro. Engraçado, não é nada parente com os nossos dias, né? Porque eu fiquei chocado de um ano para cá, porque todo mundo é coach. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Todo mundo hoje aluga um lugar, tem um pastor aí alugando até a igreja, para o coach ir lá. Trazer os seus ensinamentos, mas não se esqueça, tem a taxa de inscrição. Uma oratória assim, ó, invejável. E naquela época não era diferente. Sofistas passavam pela cidade de Corinto com os seus ensinamentos. E quando Paulo apareceu pregando o Evangelho, ensinando os seus princípios, ele bateu de frente com esses sofistas. A palavra sofista vem originalmente do grego, era um derivado da palavra grega sofisma, que significa conhecimento. É isso aí. Então eles tinham com si o conhecimento. E aí as pessoas também pagavam a elas, outras pessoas as pagavam, esses sofistas, para se tornarem seus discípulos e aprenderem o segredo da oratória. Não se engane, os falsos mestres tinham uma oratória exorbitante, impecável. Já Paulo, como se diz, não tinha tanta essa oratória que eles tinham como sofistas, mas apregoava a palavra de Deus. Amém. E aí, essa questão dessas divisões, facções, contendas dentro da igreja, é essa cultura que eles não deixaram. Por quê? Eles queriam aparecer de forma, eles queriam aparecer como se fossem sofistas. E aí começam a surgir as divisões dentro da igreja. E as divisões acontecem de uma forma que um chegava dizendo assim, olha, eu fui instruído por Apolo. Quem era Apolo? Apolo era um homem, um grego, um doutor, um mestre, que ensinava a palavra de Deus. E ensinava os princípios corretos, mas detinha o poder da oratória. E várias pessoas diziam, não, nós fomos discipulados por Apolo. E aí outros já diziam, não, nós fomos discipulados por Paulo. E aí começam a surgir as divisões dentro da igreja. Graças a Deus essa igreja é uma igreja amorosa. É uma característica que a gente sente quando chega.
E quando estiver crescendo, pelo amor de Deus, não perca essa característica. Amém. É uma igreja unida. Amém. É isso? Graças ao Senhor Jesus. Não perca esse princípio. Porque o que você vê de reclamações dentro das comunidades aí fora, a respeito de divisões, de panelinhas, de caldeirões, e de diversas jactâncias e problemas internos que assolam a igreja e as impedem de crescer em maturidade, é gigantesco. E é isso que havia na cidade de Corinto. Tanto depois também chegou lá o apóstolo Pedro. Vocês foram instruídos pelo apóstolo Paulo, vocês foram instruídos por Apolo, nós fomos instruídos por aquele que é, assim como Jesus, por Pedro. O problema no homem sempre foi de querer ser o melhor, o maior, de sobrepor a todos. E é isso que os discípulos ficavam lá e Jesus sempre suvelava eles. Quem de nós será o maior? Jesus vinha com o princípio. Aquele que quiser ser maior, que sirva a todos. Divisões, facções, inveja, são considerações de pessoas que não são maduras emocionalmente. Então, como eu posso ser uma pessoa madura emocionalmente? É aquela pessoa que entende quem ela é, os seus defeitos, as suas qualidades. É aquela pessoa que compreendeu que Cristo é o modelo da maturidade e procura imitá-lo, conforme diz o apóstolo Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É aquela pessoa que compreende que aqui na igreja ela é um docinho e lá em casa ela não é um pão bolorento. Entendeu? Que aqui na igreja é o santo e lá em casa só você para definir. Está compreendendo, irmãos? Amém. É uma maturidade emocional. Não é aquele que amanhã vai levantar dizendo assim: é segunda-feira, né, dura, eu quero matar quem inventou o trabalho. Mas não sabe ele quem inventou o trabalho foi Deus. É verdade. Aleluia. Nós carecemos de pessoas que são maduras emocionalmente. Se você tem lá, você é um colérico, né, o temperamento colérico, se você é um fleumático, os diversos tipos de temperamento que existem, não importa, todos eles podem se adequar à semelhança de Cristo. Amém. Mas todos nós precisamos, eu preciso ser uma esposa melhor às mulheres, né? Aos homens eu preciso ser um esposo melhor, e aos filhos eu preciso ser um filho melhor, assim como Jesus foi e obedeceu até a morte e morte de cruz. Amém. Lá no trabalho, um dos pré-requisitos hoje é questão de horário, questão de disciplina e questão de convivência. O colaborador ele tem que saber ter uma boa convivência entre os cooperadores. Por quê? Porque o que tem de competição, o que um quer derrubar o outro, o que tem de inveja no lugar de trabalho. Pensa comigo, quantas horas você trabalha? 8. Quantas horas você dorme? 8. Quantas horas você fica no trânsito? 2. Para ir no banheiro, fazer todas as suas tarefas. Quanto tempo você passa com a sua família? Bem menos. Maturidade emocional. Todo cristão que é maduro possui maturidade emocional. Amém? Amém. Glória a Deus. De vez em quando, como diz o pastor, você pode dizer um amém, viu? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Maturidade moral e ética, maturidade emocional e
nós vamos falar sobre maturidade física. Acho que foi a que eu pulei no começo. Eu tenho medo desse bichinho aqui. Ele é um aliado, né? Mas ele é um inibidor também. Eu queria ver os sofistas daquela época, como eles iam se dar na frente da câmera e de um celular que virou câmera em todo e qualquer lugar, né? Irmãos, o que acontece? Maturidade física. Nós começamos a desenvolver quando criança e alcançamos uma maturidade física. Os homens aos 21 anos estão desenvolvidos plenamente e as mulheres aos 18. Se não mudou de acordo com a ciência, não é assim? Aos 18 anos não é o meu bebê não, viu mãe? É o homem que está aqui em casa, é o homem. O meu bebê pega na bochecha do rapaz que hoje tem a mania de deixar a barba até aqui, né? E aí dá o bebê barbudo. Não é o meu bebê não. É homem, já formado. E aí a gente considera que já chegou à maturidade física. Só que aí nós temos um desafio. O desafio é, a nossa maturidade física, ela precisa ser cuidada. Porque se você tiver uma maturidade física e não cuidar dela, ela vai se deteriorar. Ou vós não sabeis que sois templo do Espírito Santo? E que o Espírito de Deus habita em vós? Amém. Nós somos templo do Espírito Santo. Amém. E temos que cuidar desse templo. Não somos como lá em Colossenses, né, que havia um pessoal lá, uns dualistas, dizendo que toda matéria é má e que só o Espírito é bom. Não. A nossa matéria é veículo do nosso Espírito. E a nossa matéria precisa ser cuidada. Ainda mais nos dias atuais, que, né, aumentou cada vez mais a perspectiva de vida. Olha só para você ver o meu sogro. 76 anos. Um homem trabalha com colher de pedreiro, trabalha do que você precisar. Eu invejava ele, hoje eu não sei se eu ganhei uns quilinhos, mas quando eu comecei uns 10 anos depois que eu estava com a filha dele já casado, ele pegava um saco de cimento e eu falava assim, eu não dou conta. Só que já saiu estatísticas de que essa questão da longanimidade da vida já tem diminuído, viu? Já está diminuindo. E nós, como cristãos, precisamos entender e saber o cuidado que nós temos que ter com o nosso corpo. Tem os extremos, né? Nós temos os adventistas que comida para eles é um negócio assim que tem que ser na risca. E aí o Colossenses diz a respeito dessas questões de abster-se de certos alimentos, de ter que guardar sábado. A Bíblia não fala a respeito disso, que tem que guardar sábado. Isso é velha aliança. Mas nós precisamos também aprender a comer, porque nós temos 3 pilares para cuidarmos do templo do Espírito Santo. Por quê? Nós temos que ter um bom sono, uma boa alimentação e fazermos exercício físico. Sabia disso? O apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, no muito exercitar não há proveito. Então quer dizer que nós temos que exercitar, nem que seja um pouco. E tem gente aí enferrujada que diz, né, que vai ganhar um novo corpo na glória e não cuida desse corpo. É igual o pastor estava dizendo. Acha, Jesus vai voltar. Acho que é em Tessalonicenses mesmo. Jesus vai voltar, não vão trabalhar mais. Aí o que o apóstolo Paulo diz? Aquele que não trabalha também. Mas vamos aprender a cuidar dos corpos. Boa alimentação. Cuidado com o que você come. Eu sei que a Bíblia diz que comei tudo que colocar de vós com ações de graça. Mas nós entendemos que uma pessoa madura é uma pessoa também que não se detém aos vícios, porque o vício é um agente que acaba com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Você sabe disso. Vício para crente não existe. E os coríntios
porque eles eram tidos como ébrios por todo mundo, beberrões de vinho. Estava frio, bebia uma para esquentar. Estava quente, bebia uma gelada para refrescar. Sempre tinha uma desculpa, né? Assim? Com o que você se alimenta? A indústria alimentícia de hoje, ela produz um montão de porcaria para nós comermos. Ela não tem ética. Eu me lembro no Fantástico, né, no Fanático, a gente não é nem de assistir, mas essa reportagem deu o que falar. Porque tinha um molho de tomate. Alguém aqui lembra disso? E aí eles pegaram lá e pesquisaram, fizeram uma pesquisa a respeito de todos os molhos de tomate e a quantidade de pelo de rato que tinha em cada um deles. É, você está rindo? Por isso que eu gosto que grava. Eu já entrei em padaria. E se você soubesse como que é feito o pão, tem até uma piada que eu não posso contar. Essa eu não conto não, só lá na minha família. Não é imoral não, viu, irmãos? Mas é só para a gente entender. Se você soubesse como que é feito o pão, você olharia lá dentro, da onde é produzido os pães. E eu conheço padaria que é assim, ó, lugar aberto, você chega lá, é limpo, belezinho. Mas eu conheço certos lugares que se você entrar lá na padaria, mas é uma sujeira que você não comeria o pão. Eu não sou adventista, mas se você soubesse como que os porcos são tratados e o tanto de anabolizante, de questões que eles recebem para produzir, você não comeria carne. Mas eu não fico sem comer carne não, viu, irmãos? Eu gosto de carne, é mistura, e não fico sem comer. Mas nós precisamos compreender que todo alimento ele é produzido por Deus, e alguns são o quê? Modificados pelo homem. Cuidado com o que você está comendo. Cuide do seu corpo. Não é para você ser chato, né? Não é para você ser doente com a questão, eu sou fit, nada glúten, nada de lactose, nada disso, nada daquilo, porque você não está comendo nada. Não é essa a questão. É a questão de você entender o que você está comendo. Numa outra oportunidade, a gente pode falar mais a respeito disso. Primeiro pilar, alimentação. Segundo pilar, sono. Irmãos, quando chega a noite, o nosso organismo começa a soltar um hormônio chamado melatonina. Aí vem esse abençoado aqui, ó, com a telinha, né, azul, que vai dizer o contrário para você. A noite é feita para dormir. Não é para você ficar lá vendo aqueles videozinhos curtos, não, viu? Eu estava vendo um especialista dizendo, aí eu peguei e cortei do meu menino. Bons exemplos, viu, Marco, que eu estou dando aqui. A Faruca falou. Rede social, a partir dos 16 anos. O seu filho tem Instagram, o seu filho tem, me ajuda aí que eu não sou Facebook, o seu filho tem um montão de canal, lá em casa começou a ter isso aí, corta tudo. Você quer salvar o seu filho? Corta. Esses videozinhos curtos, isso é para emburrecer os adolescentes, deixarem eles sem iniciativas. Você pode achar meio radical? Lá em casa, rede social para o meu filho é depois dos 16 anos. Você vai para as redes sociais, todo mundo olhando para ele, né? Você vai para aqueles vídeos. Hoje em dia, os vídeos, o cara começa a falar e não para. Parece narrador de futebol. Deus me livre. Aí depois você pega seu menino numa falácia, falando mais do que tudo e falando sem parar, falando sem ter pensamento cognitivo. Aí você vai entender que ele está seguindo, né? Ele está sendo um seguidor de um montão de gente que está aí para discipular o seu filho
fazer ele pensar igual a eles. Aí quando você assusta sem você saber, o seu filho está lá e fazendo igual o cara lá da internet. Outro dia aconteceu uma situação que aí o cara estava lá falando a respeito de comer e tal, que tinha que comer muito, aí o menino chegou lá e comeu, foi comer igual o cara da internet. Quando foi no outro dia, está passando mal. É a formação de um caráter que diz contrário, um sentido contrário à maturidade. Então aí nós precisamos entender que a noite ela é feita para... eu fico até 2 horas da manhã, é lendo a Bíblia, fazendo estudo? Se for ele, tem uma justificativa. Eu não consigo dormir. Levanta 5 horas da manhã para você ver se de noite você não vai ter sono. Lá na igreja de Bom Despacho tinha muito isso. Tinha uns irmãos lá, que era um negócio interessante. Eles se juntavam e assentavam, os irmãos da minha comunidade, se assentavam lá e se juntavam e por uma garrafa de Coca-Cola assim, para não falar o fardo inteiro, porque tinha que ficar na geladeira, e ia bebendo aquilo e contando caso, ia bebendo aquilo e contando as bênçãos, ia bebendo aquilo. Tinha uma irmã lá que de madrugada ela até assaltava a geladeira para tomar Coca-Cola. Não estou falando que ia tomar. Não sei que toma, não é que gosta, não. E aí, irmãos, refrigerante é muito bom, viu? Pesquisa para saber a quantidade de açúcar que tem. Então, chegava mais ou menos 9 horas, não era dia de culto, eu falava assim com elas: olha, irmãos, vocês dão licença, a Kombi do asilo está passando. E falaram assim: olha, pastor, a Kombi do abrigo está passando? Eu falei: tá lá fora e eu estou com a chave dela, eu vou entrar para me ir embora, porque eu tenho que dormir cedo. Porque eu aprendi assim. Deitar cedo para levantar cedo. Para buscar o Senhor de manhã. E a promessa de Deus, parece que Deus gosta até que a gente dorme, porque Ele dá aos seus enquanto. Mas não é para dormir demais, não. Entendeu? Porque se você dormir demais, vai ter assim, vai ter tu com a formiga ao preguiçoso. Tudo é feito na condição correta, irmãos. E aí a maturidade traz esse equilíbrio emocional, esse equilíbrio físico também para a gente. Boa alimentação, bom sono, boa alimentação, bom sono e atividade física. Tem que ter atividade física. Você sabia que os músculos, eu não sei se posso citar o seu exemplo, pastor? Você sabia que os músculos são reservatórios para proteínas e minerais? E quando você adoece, o seu organismo vai lá e capta essas proteínas e minerais para combater a doença? O pastor fazia academia. E quando ele falou que acidentou e os braços, eu dei glória a Deus. Você vai reparar que os braços dele, antes do acidente, estavam mais grossos, não estava? Mas era o quê? É a natureza, conforme Deus faz, para agir de forma correta. Foi lá e retirou as substâncias que precisavam para dessa recuperação tão rápida que ele está tendo. Amém. Você pode achar assim: não foi demorado, não, foi rápido. O pastor já está aqui tocando, já está aqui. Isso é milagre, né? Amém. É um milagre da vida, Deus faz. E aí nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. E aí como nós fazemos isso? Com esses 3 pilares, que não dá para falar muito por causa do horário, né? Então vamos entender o seguinte: exercício físico é necessário. Se eu perguntar aqui para você, quantos anos você tem e qual remédio você toma, eu vou te dizer se você faz exercício físico ou não. Quando eu estava também na cidade de Bom Despacho, eu tinha mais ou menos 37 anos. Eu sempre fui desde criança, né? Quem aqui teve infância, né? Jogava bola, soltava papagaio, carrinho de rolimã, jogava bola dia e de noite. Sempre exercitei muito. Quando eu fui para o ministério, eu parei. E aí chegou num ponto que a minha glicemia começou a subir. Aí vai eu para o médico: doutor, o que está acontecendo? Ele falou: a sua glicemia está subindo. Mas rapaz, eu sou magrinho, antes eu pesava 69 quilos.
Hoje eu peso 81, mais nada do que agora. Ele falou assim, não, você tem um metabolismo muito acelerado. Com isso, o que você faz? Come muito. E a sua glicemia sobe. Se você não fazer uma corrida, da próxima vez que você vier aqui, eu vou te dar um remedinho. Eu olhei para ele, falei, vai? Vai não. Exatamente. Vai não. Comecei a voltar a exercitar. Picos de pressão começaram a surgir por causa de preocupação com a igreja. Pastor paga alto preço. Isso mina a saúde. Você acha que é só estar aqui de terno, com paletó e tal? O problema é as noites perdidas com preocupação de problema de outros. Com a igreja que está sofrendo, com o irmão tal que está passando por tal luta. Picos de pressão. Aí quando o pastor vai para a academia, o que fala? O pastor está querendo aparecer. Está querendo ficar forte. Isso não é coisa de homem espiritual, não. Isso é coisa de homem carnal. Mentira. Se você pudesse, você tinha até que pagar uma mensalidade para o seu pastor, viu? Glória. Para ele manter a integridade física dele. Porque ele vai... Pastor não é profissão. Ele não está motorista, ele não está professor. Ele é pastor, é vocação. É o resto da vida. E aí, eu fui fazer o quê? Exercitar. 5 anos eu estou na academia. Quando eu cheguei aos 40 anos, eu comecei a fazer isso aqui assim, ó. Você sabe o que é isso? Sarcopenia. É o que a gente vai alcançar quando a gente tiver depois dos 70. Você começa a baixar a coluna, fazer isso aqui, aí o povo fala assim, ó, fulano tinha 1,82 m, ele tem 70 anos, você está com 1,80 m. Diminuiu. É a postura sarcopênica. Por quê? Os músculos, o quê? Atrofiados. Eu não estou falando que você tem que virar um Rambo. Eu não estou falando que você tem que ser Angelina Jolie. Mas tem que exercitar um pouco. Tem que cuidar do tempo do Espírito Santo. Porque senão depois você vai bater. Eu saí mesmo, é porque vai bater. Vai bater na casa do pastor para falar assim, pastor, ora por mim. Porque eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta, eu tenho isso e estou com medo da Covid. É ou não é? Lembre-se de Caleb, que aos 80 anos empunhava uma espada, assim como o homem de 40. Daqui 4 anos eu faço meio século, irmãos. 50. Tá todo mundo que tem uma idade assim, fala sempre quem tem menos. E o que tá novo? Aí você tem 50, vem com 18 e fala, ih, tá novo. E tem que cuidar. Cuidar do templo do Espírito Santo. Amém? Amém. De vez em quando eu posso ouvir um amém. Amém. Queridos, isso se chama maturidade física. Você se desenvolve e depois você cuida disso. Homem, você tem que ir no médico. O homem foge de médico igual não sei o quê. Fez 45 anos, tem que fazer exame de PCA. Fez 50, tem que ir lá para o médico utilizar o dedinho dele. Os adolescentes riram nessa hora. Tem que fazer o exame de toque. Porque a mulher já faz isso desde antes. Aí você não faz, depois você chega na igreja, pastor, ora por mim, eu estou com câncer na próstata. E aí Jesus fala assim, ó, por acaso não são os médicos para os doentes? Aí depois você fica lá, Senhor me cura, Senhor me cura, Senhor me cura. Aí a morte vem com uma amiga e você ainda vai ficar revoltado, achando que Jesus não te curou. Porque te deu tempo para você cuidar e você não cuidou.
movimento de maturidade é movimento de dentro para fora. O seu corpo é bem cuidado primeiro de dentro para fora. A maturidade espiritual ela acontece primeiro de dentro para fora. E aí, para nós terminarmos, maturidade espiritual. Todo cristão maduro, ele é e possui todas essas características de amadurecimento, ele é maduro. Pode ser um pleonasmo, mas é a verdade. Nós somos chamados à maturidade e à semelhança de Jesus Cristo. Amém. E isso está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 28 e 29, que diz que todo homem apresentado, todo homem que precisa obter conhecimento. Não existe maturidade sem conhecimento. Todo homem precisa ser apresentado perfeito, ou seja, teleios lá, maduro. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Só que isso foi dito aonde? Hoje, domingo de manhã, e eu não vou repetir. Aí você que não veio, deixou de ganhar. E você que veio de manhã e à noite, ganhou do planeta. Posso ouvir um amém? Amém. Domingo que vem, escola dominical, então, Glória a de Deus. 9h30 a 10h30. Vamos fechar os nossos olhos? Glória a Deus. Esse ano eu vou fazer 20 anos de ministério. E a gente vai amadurecendo. Quando eu era imaturo, eu sonhava em ser um pregador para ir viajar para outras nações. Nem que fosse para a África. Né? Hoje, a gente compreende que a minha preocupação não é em ter uma boa oratória. A minha preocupação é que você guarde os princípios de Deus. Amém? Feche seus olhos. Paizinho amado, Deus querido, nós te exaltamos e bendizemos. Queremos ser maduros à semelhança de Jesus Cristo. Entendemos que a sua palavra diz que no muito exercitar não há proveito, mas sim uma vida piedosa. Nos ensine, ó Deus, a cada dia termos uma vida piedosa e nos exercitarmos um pouco. Espírito Santo, nos estimule a sermos maduros emocionalmente. Espírito Santo, controle as nossas emoções. Seja de temperamento, ó Deus, colérico, seja de temperamento fleumático, seja qual for o nosso temperamento, nós queremos ter a semelhança de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, eu sei que a cada movimento nosso, a cada atitude, o Senhor nos conduz por uma ética moral perfeita. Nos ensine a ser éticos no trabalho. Nos ensine a ter uma moral não somente carnal, mas uma moral do reino, baseada em princípios do reino, fundamentada em princípios do reino. Que o Senhor esteja nos ensinando, nos estimulando a sermos crentes que naturalmente busquem a maturidade espiritual no nome de Jesus. Amém. Deus continue abençoando os irmãos. Amém.